Em tempos de angústia, em tempos de dificuldade, em tempos do qual você não sabe o que fazer, a nossa única esperança é recorrer a Deus, é orar, é você ouvir a palavra de Deus, é você louvar a Deus, acalmar o seu coração. Porque apesar de tantas vezes nós nos precipitarmos, nós muitas vezes agimos sem pensar, falamos sem pensar, tomamos decisões sem pensar e até, infelizmente, acabamos trazendo sofrimento para as nossas vidas. Muitos pleitos da tua vida foi você mesmo que procurou. Muitas reclamações que hoje você tem, foi você mesmo que se colocou nessa situação. Há algumas coisas que são levantes, calúnias, maldades, mas nós já sabemos que o próprio Jesus nos ensinou que o mundo jaz do maligno. O mundo e aquilo que se faz crescer nesse tempo são as maldades, ignorância, é gente contra gente, gente mentindo, caluniando, enganando, trapaceando. E eu vou falar para você que o mundo é mau, o mundo é mau. Só que o grande problema é quando você se coloca no problema. A coisa já pode não estar bem, já há um grande inimigo a ser vencido que é o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo, nos dando também a interpretação que se eu também lutar como Jesus lutou com a palavra, eu também posso vencer o mundo. Jesus venceu o mundo. Então nós precisamos acordar e despertar. Há muitas pessoas que não dormem direito. Este programa, para quem me acompanha ao vivo, é pela manhã, é bem cedinho, mas algumas pessoas acompanham à tarde, outras pessoas à noite, outras pessoas até em outro dia. Essa mensagem fica disponível para as pessoas na internet em qualquer outro momento. Quando for postada, a equipe vai postar essa mensagem. Mas muitas vezes, no momento noturno, é o momento que a maior angústia vem ao seu coração. Porque é a hora que tem o silêncio das vozes das pessoas que estão perto de você, você está sozinho na sua cama muitas vezes, acompanhado, mas com uma opressão, uma tristeza, uma angústia. E diga-se de passagem que essa angústia, essa tristeza, ela tem uma tendência de aumentar a cada dia que passa por conta de você não tomar uma decisão de sair dessa situação. A angústia ela vai crescendo, aumentando, hoje até um prognóstico da medicina que a pessoa vai indo para um quadro tão triste que ela se torna uma pessoa depressiva, não tendo prazer de viver, não tendo prazer de existir, não dorme, vive ansioso, vive inquieto, vive preocupado. A pessoa passa a noite muitas vezes em claro e quando descansa, deita para descansar, mas não descansa. Acorda pela manhã mais cansado que quando foi dormir. A pessoa acorda ranzinza, nervosa, estressada. Aí toma remédio, vai no médico e faz isso, faz aquilo e não resolve. Porque o buscar a Deus, o fato é que muitos de nós estamos sofrendo hoje por escolhas que fizemos. Você escolhe os caminhos que você vai. Ninguém empurra você para fazer uma coisa. Ninguém faz nada excessivamente sem que ela se pressupõe que a pessoa também queira fazer. Você faz demais, você cansa muito, ou você está sempre fazendo muitas atividades e às vezes você vai ter a interpretação de que você não está crescendo. E as angústias vão aumentando e é nessa hora então que o diabo começa então a lançar os seus dardos para colocar sobre você aquele sentimento de que as coisas não vão bem. Uma coisa pesada, um sentimento que te não deixa orar. Eu vou contar para você, eu conheço pessoas que não sabem orar, pessoas que são cristãos há anos, que não sabem fazer uma oração. Eu conheço pessoas que elas se autodenominam cristãs, mas não têm comunhão com Deus. Ela não tem comunhão. Se não for naquela famosa copia e cola, copiando o que outro faz, a pessoa não consegue sequer fazer uma oração. De tão vazia que a pessoa é. Porque para gerar palavras da sua boca,
As palavras têm que vir do seu coração. Porque se você ficar procurando palavras na mente, você pode se equivocar, pode errar, pode nem até mesmo conseguir focar naquilo que você quer falar com Deus, por causa da angústia. E o Davi, ele descreve o Salmo capítulo 4, do versículo 1 até o 8, nós vamos ler na íntegra todo o capítulo de número 4 do Salmo, e ele desperta, né, esse Salmo, o Espírito Santo desperta no Davi esse entendimento numa noite. Davi está num período da noite, iniciando ali a noite, não sabemos se era uma madrugada, se era um momento do qual ele estava indo fazer uma oração antes de dormir, mas muito claro é para nós, você vai ler comigo, que o Davi está confiando no Senhor. Só que há algumas coisas que mesmo você confiando no Senhor, há consequências de às vezes você tomar decisões erradas, vão trazendo problemas. Como se já não bastasse tudo que está tentando fazer nos desanimar, desistir, nós às vezes procuramos os nossos problemas. Então vamos ler, o versículo 1 fala assim, ó: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi começa a oração dizendo, Senhor, eu já tive em outros momentos difíceis e eu já tive a largueza. Deus me deu espaço nos dias de angústia. É bom você, quando for orar, lembrar do que Deus já fez. Ele está fazendo essa oração, ele não está fazendo oração do que está acontecendo imediato. Ele está falando do que já aconteceu com ele. Em dias de angústia, em dias difíceis, o Deus do seu louvor, em momento de aperto, já deu largueza. O que é largueza, pastor? Já deu oportunidade para Davi crescer, para Davi vencer os inimigos, para Davi vencer os opositores. O Davi era o rei de Israel. O rei que todos os moradores de Israel conheciam quem era Davi. Poderia não ter um contato, né, muito próximo, mas todos conheciam a Davi. E vamos falar a verdade, quanto mais conhecido você é, mais responsabilidade você tem. Quanto mais você está à mostra na vitrine, mais responsabilidade você tem. É como, imagine uma loja que quando coloca na vitrine as coisas para vender, normalmente é colocado as coisas que estão mais importantes e as melhores que estão para vender naquela loja. Então nós como bons cristãos, nós temos que mostrar aquilo que Cristo fez em nós. Nós temos que sempre nós somos uma vitrine de Jesus, nós somos, como o Paulo disse, nós somos uma carta de Jesus. Então ele começa a oração dizendo, Senhor, o Senhor já fez muito por mim. O Senhor já me deu vitória em outros momentos. O fato é que muitas vezes nós vamos orar e esquecemos do que Deus já fez. Ah, mas parece que Deus nunca fez nada por mim. Então vai para a palavra de Deus. O mesmo Deus que agiu por Davi, que agiu por Sansão, que agiu por Daniel, que agiu na vida de tantos profetas, de Paulo, dos discípulos. Esse é o mesmo Deus que fez por essas pessoas e pode fazer por você. Há uma oração feita por um homem lá em Crônicas, um homem chamado Jabes, que pelo seu nome a concepção é filho de dores, ou filho que trouxe dores. Este homem faz uma oração a Deus e na oração que ele fez, ele diz, Senhor, eu sou o mais excluído, mas eu peço que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor me faça crescer. E Deus fez que o Jabes crescesse. Ele foi o mais ilustre de todos os filhos daquela mãe. Aquela mãe tem o mais ilustre, aquele que era desprezado. Então, não há ninguém que possa falar assim, para mim a situação não tem jeito. Sempre tem jeito. O Davi está dizendo assim, o Senhor me deu largueza. Em outro tempo, o Senhor já fez benefício em meu favor. Ou se o Senhor fez na vida de Davi, o Senhor pode fazer comigo também. Porque está descrito lá em Romanos, capítulo 13, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não abençoa um e amaldiçoa o outro e despreza o outro. Deus quer sim abençoar você, mas você tem que reconhecer isso.
E se você permanecer nessa angústia e não entender que Deus pode tirar você dessa situação, você só vai descendo. Tem gente que quando chega no fundo do poço, ela não tendo para onde mais afundar, ela começa a cavar. Quer dizer, a coisa já não vai bem. As coisas que diz respeito ao meio evangélico, principalmente, já não vão bem. As pessoas estão cada vez mais perdidas, cada vez mais andando segundo o curso do mundo, cada vez mais copiando o mundo. Aí você, cristão, fala agora com você que é crente. Você que quando eu falo crente, é a pessoa que segue as palavras de Jesus, um cristão que quer realmente viver salvo. Quando partir dessa vida vai alcançar a salvação. É com você que eu estou falando. Quem ainda não reconheceu Jesus como Salvador, eu acho que o mais rápido, o mais breve possível você deve fazê-lo. Mas você crente, que você sabe muito bem do que Deus já fez, do que Deus pode fazer, você vai ficar duvidoso. Você vai deitar na sua cama e vai ficar preocupado de forma tão exorbitante que você não consegue ter paz. Ai, pastor, quando vem uma situação difícil eu fico preocupado, eu fico nervoso, eu não sei o que fazer. Vamos ler o que Davi está falando aqui, ó. Ele usa uma expressão trazendo até mesmo um alento para o seu coração e ele mesmo vê o que está acontecendo à sua volta e ele traz um anúncio. Até para que Deus também faça que essas pessoas despertem. Diz o versículo 2, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, o Davi apresenta a sua oração a Deus, dizendo, Senhor, até quando esse povo vai mentir sobre a minha vida? Até quando esse povo vai querer meu mal, sendo que eu estou fazendo bem para eles? Até quando esse povo vai transformar a grandeza do que Deus faz numa coisa horrível, numa infâmia? Vai zombar da grandeza do que Deus faz? Davi foi colocado na postura de rei, nesse alto patamar em Israel, porque Deus o escolheu. Deus o chamou direto da casa do pai dele, lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Ele foi chamado por Deus. E ele fala, Senhor, olha, há muitas pessoas, há muitos homens enganadores, mentirosos, muitas pessoas que, ao invés de falarem a verdade, só buscam mentir. Sabe o que é buscar a mentir? Que a pessoa não mente porque ela se equivocou por medo, é porque ela quer mentir, ela quer realmente viver no erro. E há pessoas que queiram viver no erro. É triste falar, mas há pessoas que preferem viver isoladas. Há pessoas que preferem viver distantes de Deus. E assim, como Davi está dizendo, Senhor, essas pessoas só querem mentira. Só que na oração de Davi, ele chama a atenção no versículo 3, para mim, talvez seja o ponto forte aqui do Salmo capítulo 4, versículo 3, que ele fala, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido e o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Então o Senhor traz para perto dele, Deus dá o aconchego na sua palavra, no seu espírito, aquele que lhe é querido. Como assim aquele que lhe é querido? Aquele que lhe agrada, aquele que está sempre confiante no Senhor, aquele que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, como está escrito no Salmo capítulo 1, aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Você cristão, você ouve alguém falando mal da igreja A, B, C, falando mal de crente, falando mal de pastor, e você senta à roda para falar mal. Você senta junto, você começa a apontar também, ao invés de você orar por aquela causa, ao invés de você entender e compreender que não é para você atacar, para você colocar mais gasolina ali no fogo, não, é para você acalmar, ser um apaziguador. E o próprio salmista declara, olha, o Senhor separou para ele quem é querido. E eu quero ser uma pessoa querida por Deus, eu quero, quando abrir minha boca, eu quero ser ouvido. Mas para isso, eu tenho que me libertar da mentira, eu tenho que sair desse ambiente de angústia, dessa tristeza, de acordar todo dia desanimado. Você sabia que tem pessoas que acordam pela manhã querendo viver o que você tem hoje? Querendo ter as opções que hoje você tem e você mesmo assim vive de cara amarrada. Você vive triste,
vive falando pelos cotovelos, vive se sentindo vítima. Você tem que sair dessa coisa aí, meu amigo. Está na hora de você ter uma maturidade espiritual. Não está na hora de você entender que quem não busca Deus vai ter falta? Quem não busca Deus, se o texto bíblico fala quem busca Deus não terá falta, quem não busca terá falta. Está faltando fé, está faltando alegria, está faltando saúde, está faltando motivação. E pior de tudo, quem não busca Deus vai piorar ainda mais o que já não está bom. Ô pastor, eu queria ouvir uma palavra para melhorar, mas para melhorar, muitas vezes você vai ter que enxergar o tamanho do poço que você cavou. Por isso que ele fala, quem é querido de Deus vai ser resgatado. Quando clamar aquele que anda com Deus, mesmo quando está passando um tempo difícil, você não pode se esquecer o que Deus já fez. Lembra de Jacó? Jacó estava num dia terrível. A Bíblia fala que ele está fugido de casa porque o seu irmão quer tirar a vida dele, o Esaú. Ele vai, faz da cama dele uma pedra, ele faz uma oração naquele local, ele dorme ali aquela noite e Deus dá uma visão para ele. Ô Jacó, tem agora uma escada que pega desde o alto do céu até encostar na terra e ali vinha anjos descendo e subindo, trazendo bênçãos em suas mãos, trazendo palavras em suas mãos, trazendo a bênção sobre a vida de Jacó. E Jacó fez um voto a Deus, Senhor, eu estou enxergando que o Senhor está comigo, eu estou num tempo difícil, eu estou numa situação difícil, mas o Senhor me fez entender que o Senhor está comigo. O que o salmista está dizendo aqui? Eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo, e eu sou querido para o Senhor, e eu sei que se eu clamar, o Senhor vai me responder. Se eu buscar. Então veja que há um condicional. O que é um condicional? É o se. Se você decidir buscar a Deus, você vai ver essa angústia, essa tristeza acabar sendo diluída pela presença de Deus. Esse cansaço tão grande não é só um cansaço físico. Você está cansado porque você está fraquinho espiritualmente. Você não está conseguindo, está faltando um tutano espiritual para você enxergar o que é realmente espiritual. Você às vezes dá tanta atenção a coisinhas desse tamaninho, a picuinhas que acontecem à sua volta, mas o que realmente está acontecendo é que o diabo está conseguindo colocar o plano dele em prática de fazer você ficar triste, fazer você ficar magoado, fazer você ficar ressentido. O plano dele é esse, é destruir você, é destruir tua moral. É destruir teu intelecto, é tirar você do centro do querer de Deus, fazer você olhar para tudo e para todos com maus olhos, você olhar sempre pensando que outrem está querendo fazer mal para você. Ah, pastor, eu não aceito. O que o Davi está falando? Senhor, livra-me dos mentirosos, livra-me dos enganadores, mas eu sei que quando eu clamar, o Senhor vai me ouvir porque eu sou um querido do Senhor. Quando você consegue enxergar, quando você consegue entender aquilo que Deus fala, o que Deus já fez, você então começa a entender, Deus pode fazer por mim, Deus vai fazer também por mim, porque eu vou clamar. Aí o versículo 4, para a gente ir para terminar, diz assim, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Eu acho que uma coisa muito clara tem que ficar para nós. Quando nós entendemos perturbai-vos, não se esqueça do que você fez. Quando uma pessoa fica perturbada, quando ela está errada, quando ela está cometendo algo ilícito, ela fica perturbada. Está descrito muito claro, e não peque. Ou seja, além de você reconhecer o erro, você tem que parar de pecar. Parar com certas coisas que você sabe que tem que... Já era tempo de você entender que não era mais para você viver desse jeito. E, no entanto, que ele mesmo fala, falai com o vosso coração. Como que se fala o vosso coração? O que o Provérbios 16 fala, né? Provérbios 4 fala? Nós temos que guardar o nosso coração, porque dele se encontram as saídas para as nossas decisões da nossa vida. Então, o que eu tenho que declarar para mim mesmo? Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar uma cama de depressão. Eu não posso aceitar uma existência da qual eu não gere nada. Você tem que gerar, você tem que crescer. Um bom cristão está sempre ganhando almas.
Um bom cristão não está apegado às mentiras, não está apegado a calúnias. Uma pessoa de Deus está dispondo-se a Deus em oração para vencer essas coisas, para ganhar alma para o Senhor. Só que está muito claro, no seu coração, está escrito aqui, ó, no seu coração fale com Ele. Você tem que falar, você tem que declarar. Sabe que você fala, não, eu vou fazer e acabou, eu vou buscar a Deus. Eu vou sair desse marasmo da minha vida. Eu vou levantar minha cabeça. Eu vou sair dessa tristeza. Você deita na sua cama e aí vem os pensamentos maus e piora. O que já não estava bom, piora. Por quê? Porque você ainda, infelizmente, não deixou o pecado. Você não deixou o que está errado. Vai adiantar, você assiste o programa, você ora, você lê a palavra de Deus, você vai para a igreja, mas você ainda não tomou uma decisão. Está escrito lá em Joel, se não me engano é Joel capítulo 3, que nós estamos no vale de uma grande decisão. Nós estamos no vale da decisão, o dia da decisão. Você tem que tomar uma decisão. Você vai continuar aí nessa tristeza, nessa angústia, nessas lamúrias, ficar falando que a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, ou você vai tomar atitude séria, verdadeira, de olhar do que está escrito aqui e falar, puxa, é eu que tenho que tomar uma atitude no meu coração. É eu que tenho que fazer alguma coisa. Apesar de a angústia vir muitas vezes por ataques externos, os nossos maiores problemas, quem gerou foi nós mesmos, por nossas atitudes. Versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Há muita gente que fala, quem que vai nos ajudar? Quem vai poder nos ajudar? A situação que eu estou, não tem quem possa me ajudar. Não tem como eu sair dessa situação, porque, pastor, já são anos que eu oro por isso. Já são anos que eu busco e eu continuo triste. Eu continuo amargo, continuo amarga. E ele mesmo fala no final do versículo, exalta sobre nós a luz do seu rosto. Exaltar é colocar acima. Sobre nós é acima de mim. Que antes de a minha fala, antes do meu gemido, das minhas lamúrias, que a luz do Senhor me faça enxergar que o Senhor está me levando para um caminho reto. Que a luz do Senhor, que essa grandeza de Deus esteja sobre a minha vida, para que eu reconheça que eu não estou sozinho e eu saiba que o Senhor está trabalhando por quem o Senhor espera nele. Versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então, ele diz assim, olha, quando eu prosperei, alcancei uma prosperidade tamanha que o Senhor me deu, não fui tão feliz quanto saber que o meu coração se alegra por estar em tua presença. Eu vou contar para você, não há nada tão importante quanto estar alegre com Deus, do que você está confiado, que deitar a cabeça no travesseiro nessa noite será para você uma noite de descanso, de tranquilidade, sem perturbação, sem preocupação, não que não haja necessidade de você preparar-se para amanhã, mas de você ter paz. Por quê? Termino agora onde queria chegar, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, o que o salmista fala? Apesar de tanta coisa, tanta batalha, eu vou deitar e vou descansar. Sabe por que eu vou deitar e descansar? Porque eu só alcanço descanso com o Senhor. Se você reconhece que você precisa do Senhor, você não vai ficar mais perturbado, você não vai ficar ouvindo vozes mais. O diabo não vai ficar incitando você a desistir, porque você tem convicção que o Senhor Deus está comigo. E é por isso que eu vou deitar tranquilo, é por isso que eu vou acordar tranquilo, é por isso que cada dia da minha vida vai ser conduzido por Deus e assim vamos vencendo em nome de Jesus. Você quer ter paz? Confie no Senhor. Você quer se livrar dessa tristeza profunda? Confie no Senhor. Você quer vencer as batalhas? Confie no Senhor. Quer vencer as mentiras, calúnias, trapaças? Confie no Senhor. Você confia muito em si mesmo.
Você confia muito no que você sabe, você confia muito na sua profissão, você confia muito em todas as coisas que você alcançou, seu dinheiro, seu trabalho, seu carro, sua casa. Você precisa começar a confiar em Deus. E a confiança em Deus é muito visível para quem está confiando em Deus. Que você entenda a necessidade de colocar-se e apegar-se em Deus para que você possa começar a partir de hoje a ter paz, a se livrar de toda essa angústia, depressão, tristeza. Ainda que esse mal tenha vindo do mundo, acredite que estar alegre com o Senhor no seu coração. Como diz o Provérbios, o coração alegre serve como um remédio para a nossa vida. Então alegre seu coração em Deus e saia dessa tristeza. Vamos fazer uma oração? Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu me apresento ao Senhor neste momento e oro, meu Pai, de maneira específica e direta por aquelas pessoas que estão tristes, pessoas que estão depressivas, angustiadas, pessoas que não têm vontade mais de viver, que já não têm alegria de despertar pela manhã para trabalhar. Há um desânimo generalizado que está dominando esta pessoa. Algumas pessoas com a razão de uma enfermidade, pessoas que gemem a noite inteira de dores, que passam a noite toda, meu Deus, pedindo que a dor passe, que cesse aquela enfermidade, que aquele mal que há anos tem afligido a vida dessa pessoa, por fim, suma e nunca mais volte. Mas mesmo assim, parece que há uma persistência deste mal. Por isso eu estou aqui, Jesus, pedindo ao Senhor, coloque nessas águas a tua unção. Onde tem uma sequela de uma cirurgia, essa pessoa fez uma cirurgia e devido à cirurgia, meu Pai, essa pessoa, ela não consegue caminhar direito, ela sente dores muito fortes, sem medicamento, a pessoa fica num sofrimento muito grande. Por isso eu estou clamando e pedindo ao Senhor, conforme a sua palavra que diz que quem vier a mim jamais será lançado fora. Por isso eu te peço, Pai, toca agora, meu Pai, na parte do corpo dessa pessoa onde está a enfermidade, na pele dessa pessoa que não pode encostar em nada, que fica roxo, vira hematomas, como se essa pessoa tivesse sido agredida. Mas só o fato de ela resvalar em qualquer lugar, ela já fica com o corpo marcado, ela já fica, meu Pai, com o corpo sangrando. Por isso eu te peço, coloque a unção nessa água e quando essa pessoa beber desta água, ou até mesmo lavar o local dessa enfermidade, que essa pessoa seja curada, livre e liberta de todo este mal. E eu digo e repreendo o espírito de depressão, de angústia, saia e vá embora em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água em nome de Jesus.